Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ProEspumaCast e o tema de hoje é sono e saúde mental. Você tem a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Tem dificuldade para equilibrar as suas funções de trabalho com a sua vida pessoal? Consegue encontrar tempo para o seu autocuidado? E como estão os seus momentos de descanso e sua qualidade do sono? O nosso episódio de hoje é um convite para refletirmos sobre o que temos feito da nossa saúde em tempos tão acelerados. E quem participa dessa conversa com a gente é a nossa convidada mais que especial, Isabela Camargo. Um prazer recebê-la aqui com a gente hoje, uma honra mesmo tê-la em nosso podcast. Obrigada. Privilégio meu poder somar contigo e com todos que assistem para a gente trazer mais respeito para o sono. Exatamente, exatamente. Bom, mas antes de iniciar, é importante apresentar a Isabela, embora ela seja super conhecida aí. Quero compartilhar com vocês. A Isabela é jornalista, palestrante, especialista em comunicação com enfoque em saúde, idealizadora do movimento pela produtividade sustentável e do manifesto em prol dos EPIs da saúde mental. Foi 4 vezes TEDx Speaker, pesquisadora da síndrome de burnout, o que nós vamos falar bastante, embaixadora da Associação Brasileira de Qualidade de Vida e do Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, trabalhou como apresentadora na TV Globo, Band e SBT, e, pessoal, ela é autora do best-seller Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. E até tem aqui um capítulo que fala Tempo para Dormir. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Isabela. E aí, Isabela, o que eu queria começar falando aqui com você, você viveu na pele várias consequências aí de uma vida privada do sono e do esgotamento mental. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente aí dessa sua história e como que foi essa sua movimentação. Maravilha. Débora, eu trabalhava numa emissora em que os jornais em que eu fazia eram de madrugada. Então, eu sempre observava, o trabalho dos padeiros. Para você acordar e ter o seu pãozinho quentinho às 6 da manhã, alguém acordou meia-noite para preparar esse pãozinho. No jornal é a mesma coisa. Para você acordar e ligar a televisão ou ler um conteúdo, por exemplo, antes da internet, ou até mesmo na internet, quando a gente está falando de uma notícia fresquinha, alguém acordou muito cedo, ou talvez nem dormiu, para produzir aquilo. Sim. Então, o que eu fazia não é diferente do que outras profissões fazem. A diferença é que eu, por muito tempo, eu tive privação de sono porque eu não conseguia dormir às 5 da tarde. Eu tinha que tomar remédio para dormir e remédio para acordar. Eu tentei me adaptar de todas as maneiras. Então, com chazinho, com floral, com uma série de recursos naturais, mas era impossível dormir com 40 graus em São Paulo, numa casa sem ar-condicionado. Sim. Então, para mim foi muito difícil lidar com aquilo, em como eu não estava conseguindo dormir durante o dia. E essa necessidade de dormir durante o dia, ela vinha em função da sua profissão, porque você fazia as apresentações na madrugada. Na verdade, eu tinha que entrar de madrugada para o jornal ir para o ar. Certo. Às 5 da manhã, às 6 e às 7h30, que era o Bom Dia Brasil. Certo. Entende? Então, para fazer esses 3 jornais, eu tinha que chegar na emissora entre meia-noite e 2 da manhã. Dependendo da posição que eu estava, se eu era goleiro ou se eu era atacante, eu tinha que chegar no determinado horário. Certo. Então, quanto mais cedo eu tinha que chegar na TV, mais cedo eu deveria ter dormido na tarde anterior. Na tarde, né? Só que eu tentei muito achar um botãozinho que a gente aperta, desliga, liga, mas não dá. O curioso é que eu vivi isso por 4 anos. Eu fui acumulando muitos sinais e sintomas por causa dessa privação de sono por 4 anos. E aí, num determinado momento, eu comecei a escrever um livro, que é o Dá um Tempo. Isso foi em 2017. Tá? Então, só para separar assim por etapas. Eu vivi um período de privação de sono muito grande, fui acumulando sinais e sintomas. Em 2017, quando eu me dou conta que várias pessoas me diziam assim, o tempo está passando muito rápido. O tempo está passando muito rápido. O curioso é que eu fazia a previsão do tempo. Então, eu fazia piada disso. As pessoas estavam tirando sarro do tempo cronológico e eu trabalhava com o tempo meteorológico. Sim. E aquilo me encafifou. É como se eu tivesse recebido um chamado
Sabe? Do tipo, vamos atrás dessa resposta? E quais foram as respostas? Escuta só. É. Aí, lá em 2017, então, antes de eu ter qualquer diagnóstico de qualquer coisa, perto do burnout, em 2017, eu fui atrás de todos os astrônomos e físicos. Cheguei até o MIT, com a ajuda do INPE, aqui no Brasil, para entender assim, será que o tempo está passando mais rápido? Será que o tempo está passando mais rápido? Sabe? Então, Sim. eu fui até o MIT para, além de todas as pessoas que eu entrevistei aqui no Brasil, do Observatório Nacional, que fica no Rio de Janeiro, que é quem cuida do tempo, tempo cronológico. Cheguei até o MIT e disse assim, gente, então, tem tanta gente reclamando que o tempo está passando mais rápido, então a Terra está girando mais rápido. Tem alguma coisa física acontecendo. Adivinha qual foi a resposta? Não. Não. O tempo da natureza está o mesmo. É o mesmo. Aí eu fico mais encafifada ainda. Eu falo, ué, mas então o que está acontecendo, senhoras e senhores? Se tá todo mundo doente, estressado... Aí eu vou para uma outra galera. Eu tinha passado por físicos, astrônomos e cosmólogo. Aí eu vou para a área da medicina. Eu falo, vem cá, por que então tá... Né, se o tempo não está passando mais rápido, o que está acontecendo? Aí é quando eu me aproximo da seguinte questão. Com a evolução dos transportes e da comunicação, junto com a tecnologia, a gente pode fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. Então, veja que para responder a sua pergunta, eu tenho que contar em uma história para que você fique na mesma página aqui que o que nós estamos vivendo hoje é uma consequência de uma precisão do relógio que começou há muito tempo. Sim. Então, eu posso dizer hoje, depois de ter pesquisado por 4 anos, quanto mais precisão no relógio, mais pressão. Sim. E aí eu chego num sujeito chamado Tito Márcio Plauto, um dramaturgo, 3 séculos antes de Cristo. Esse foi, inclusive, um texto traduzido pela Unicamp. Olha que legal. Isso. E nesse texto, esse dramaturgo dizia assim, que os deuses arruinem quem inventou um relógio de sol e pobre de mim triturou meu dia pedacinho a pedacinho. Ou seja, a gente está falando de um tempo em que era um relógio de sol. Não era ainda o nosso. Ou seja, há 2.300 anos, nós já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo. Sim. Então, a falta de tempo que você está sentindo não é exclusividade sua, não é minha, não é nossa. Ela sempre existiu. Aí eu começo... então o tempo... Vou falar aqui uma coisa... Tá? Fala. Com bastante carinho. Então, o tempo não está contra nós. Não tá. O tempo não está contra nós. Nós é que estamos fazendo escolhas baseadas em muita ilusão, porque a gente pode fazer mais coisa dentro do mesmo tempo. Sim. E aí, então, no livro eu trago toda essa história dos relógios, a história da comunicação, e é lindo quando você descobre que, conforme o transporte começou a evoluir, os relógios precisaram se cruzar para que um trem saísse de Londres e chegasse na outra estação e não batesse. Aí você vai... entendi. Entendi. Aí você vai entendendo, porque quanto mais precisão, mais pressão. Então, quando nós tínhamos relógio de sol, de água, etc. Aí ponteiro de horas, minutos, segundos. Hoje, um segundo não é um piscar de olhos. Hoje, um segundo é uma batida de um relógio de quartzo. É um negócio que, assim, tem que ler, tá, gente? Senão depois você dá um Google. Por quê? Nós precisamos de precisão. Para transações bancárias, viagens, transporte. Você entende? Mas não só isso, né, lindo? Isabela? É maravilhoso, porque você está falando e durante todo o início da sua fala, eu não estava pensando sob o mesmo ponto de vista que você concluiu. Viu? Né? Que você concluiu dizendo, nós precisamos ter a precisão porque o horário que o trem sai de Londres para chegar num outro lugar precisa conciliar. Aí eu falei, poxa, tem isso também. Pronto. É você operar a logística do tempo. Pronto. Mas, sob um outro aspecto, a partir do momento que a gente tem mais informações, tem mais acesso, tem mais inovações acontecendo no mundo, a gente tenta fazer com que dentro daquele tempo caiba tudo o que a gente quer fazer dentro daquele tempo preciso. Bingo. Que é mais ou menos o que aconteceu aqui hoje. A gente tinha um horário marcado para iniciar aqui a nossa entrevista e a Isabela chegou falando assim, gente, foram algumas
imprevisto. coisas. Tive um imprevisto, porque nós ficamos tentando controlar aquilo que cabe dentro do tempo, né? E aí, enfim, nós temos um roteiro Débora, aqui, gente, mas nós imaginamos o quê? Vamos fugir do roteiro? Vamos embora, Isabela. Pra alegria da Luciana Tierno, um beijo, tá? Que nos conectou aqui. A Luciana nos conectou, ela produziu todo o roteiro aqui e as duas chegaram e falaram assim, vamos fugir do roteiro, gente. E aí eu queria que, diante dessa sua introdução, você conte a sua experiência aí ao longo desses últimos dias, até para contextualizar. Tá. Então, olha só que curioso, né? Quando você me perguntou qual foi a minha experiência com a privação de sono. Sim. E aí, desta experiência, eu chego no meu livro. Do livro, então eu vou fazer aqui etapas. Eu trabalhava na Rede Globo em 3 jornais. Então, eu tinha a ilusão de poder trabalhar por 3 pessoas ao mesmo tempo. Sim. Tá? Eu consigo fazer uma entrevista com você e prestar atenção no que as meninas estão falando atrás das câmeras? Consigo. Gasto uma energia tremenda para isso. Sim, claro. Gasto uma energia tremenda para isso. Uma exceção é uma coisa. Viver fazendo 3 jornais ao mesmo tempo vai te gastar muita energia. Se eu fizesse isso durante o dia, já seria desgastante. Mas como eu fazia isso de madrugada, porque eu tinha que estar no jornal 5 da manhã, descobri depois com as entrevistas, com o livro, no capítulo só sobre o tempo para dormir, com a professora Dalva Poiares, professor Mena Barreto, a Andréa Bacelar, da Associação Brasileira do Sono, e tantos outros especialistas do sono, que quando você dorme mal, você vive mal. Ponto. Só que quando a gente tem 20 e poucos anos, é uma consequência. Com 30 e poucos, é outra consequência. Então, eu fiquei 4 anos com privação de sono. Eu acho que, na verdade, é um acúmulo de consequência, né? Evidente. E aí, quando eu estava fazendo as entrevistas, só pra gente dividir, tá? A história. Então, quando eu estava fazendo as entrevistas para este livro, eu já estava doente. E não mas eu sabia. não reconhecia Isso em mim também os é outra sinais. curiosidade. Eu não reconheci em mim os sinais. Quando a professora Dalva Poiares, a quem eu dedico, tá? Esse episódio, manda um beijo muito carinhoso. Quando ela, nessa entrevista, ela me diz, Isabela, quem tem privação de sono pode desenvolver 5 doenças graves. Parará, 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 parará. Quando ela fala das 5, 3 eu já tinha. E eu começo a chorar. Falo, doutora, eu não posso mais continuar fazendo o que eu tô fazendo. Isso para escrever um livro. Sim. Eu já tinha entrevistado uma pessoa que tinha vivido burnout, mas eu não tinha associado que tudo aquilo que ela estava me falando eu estava vivendo. Por quê? Porque a gente não quer reconhecer limites, não quer reconhecer fraquezas e tudo mais. Aí, é a consciência. naquele momento que ela fala das 5 piores graves doenças, 5 as piores, mas você, quando tem privação de sono, você sai na frente com 84, número assim que me deram, né, lá na Associação Brasileira do Sono Instituto, com mais probabilidade de ter doenças do que outras pessoas que dormiriam só no horário normal. Sim. E aí eu me lembro nesse capítulo falar assim, poxa, não é à toa que a privação de sono já foi usada como técnica de tortura. Opa! Então nós não estamos falando de uma coisa que a Isabela que não tem adaptação para trabalhar nesse horário. Tá? Então, usada como técnica de tortura, descobri que quem dorme menos de 6 horas tem 4 vezes mais chances de morte. E comecei a reparar que conforme o tempo passa, e que bom que ele passa, porque o envelhecimento não é um acidente, o envelhecer é um privilégio. Sim. Eu não conseguia mais fazer o que eu fazia antes. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu poderia dormir menos horas. Mas com 30 e poucos, a consequência já estava sendo muito mais grave. E aí você começa a se sentir culpada também. Nem vai dar tempo de falar da culpa hoje. Mas naquele momento, então, quando eu ouço uma especialista, é por isso que é tão importante você trazer aqui especialistas do sono, quando eu ouço uma especialista me dizendo tudo aquilo que eu já estava sentindo, aí minha ficha cai. Então eu estou indo contra o meu tempo biológico. Aí é quando eu falo com o professor Mena Barreto da USP. E ele começa a me explicar sobre cronobiologia. Sim. O que acontece no corpo, quando você se coloca em situações de estresse, só pelo fato de você não estar dormindo a hora que você precisava dormir. Olha que lindo. Exatamente. Você imagina, Débora, que eu descobri tudo isso doente. E aí quando... Então agora passando pro segundo capítulo. Tudo isso foi para escrever o livro. Quando eu estou trabalhando na Globo, eu estou fazendo a previsão do tempo em um dia. E aí eu tenho um apagão. Esse apagão foi o menor dos problemas. Eu esqueci o nome da capital do meu estado. Mas durante segundos em que eu não sabia onde eu era, nem onde eu estava, para onde eu ia, a visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou,
estômago embrulhou, as pernas tremeram e teria sido muito, muito melhor se eu tivesse desmaiado. Sim. Porque eu teria sido socorrida. Naquele momento eu descubro que dor que não sangra dói em dobro. Sim. Se eu tivesse sangrado, a história teria sido outra, mas eu não sangrei. Então, uma coisa que eu preciso dizer é que a privação de sono pode estar te colocando em tantos riscos e que se eles não estiverem sangrando, você vai lá, toma um remedinho aqui, toma um negocinho ali, toma uma Você vitamina segue, ali, né? e vai café, e vai estimulante, e vai energético, e não sei o quê. Aí tem um remedinho da moda que não sei o quê. Aí você fala, mas você não estava indo no médico? 4. Mas que não me viam como um ser integral. Que Me tratavam o estômago, me tratavam o intestino, me tratavam a pele, me tratavam o inchaço nas pernas, problema vascular. Sim. Até que eu chego em um médico, um endocrinologista, Ah. e que me diz assim, Isabela, tem um remedinho novo aqui, maravilhoso, pra você dar conta do seu estilo de vida. Ah. Não era aquilo que eu precisava. Não. Naquele momento eu precisava de uma interdição. Mas ali ele colocou pneus novos num carro sem motor. Eu já não tinha mais condições de seguir. Eu já estava há 4 anos muito adoecida. Sim. Mas sabe qual era o pior de tudo isso? Todo mundo me olhava e dizia, mas você tá ótima. Ah, sim, porque você tem esse... Maquiagem, É. escova. E essa vontade, né? Essa força de continuar e falar assim, não, eu não vou parar, não pode ser. Imagina, eu venho de uma família em que me diz que o trabalho é a única fonte de prazer. Sim, a nossa geração, Não né? vai dar nem tempo de falar Não disso, vai gente. dar Deixa no tempo. próximo episódio. Então, aí, beleza. Aí eu, muito comprometida, responsável, retomo, faço mais um jornal, ou seja, eu encerro meu expediente. Ai, que comprometida. Até eu quero trabalhar comigo, de tão comprometida. Aí, quando eu vou ao médico, nesse dia do apagão, sob risco de convulsão, Certo. aí ele me disse, você tá vivendo a síndrome de burnout. Falei, imagina, doutor, entrevistei uma pessoa outro dia lá pro meu livro, nada a ver. Eu amo o que eu faço. Ele falou assim, por isso mesmo, pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se negligenciar, de se deixar pra depois e tal. Falei, tá. Saio de licença médica, quando eu volto, eu sou demitida no mesmo dia. Olha que ótimo. Ah. Mas aquilo era tão assim, impossível de acontecer, porque eu tava ali todos os dias, eu não faltava, eu apagava todos os incêndios, todo mundo podia contar comigo, eu entregava resultados, tô falando de resultado Sim, que sim. você vê, né? E aí, eu sou demitida. Bom, depois disso vai uma série de situações, eu sou reintegrada, aí eu saio. Super A estresse. partir dali, a minha demissão me leva para a minha missão. Então, hoje, 6 anos depois, eu continuo jornalista. As pessoas dizem, você não é mais jornalista? Não, eu só não trabalho mais em emissoras abertas, porque nenhuma me chamou. Sim. Mas aí, o que eu fiz? Bom, como eu defendi muitas pautas por muitos anos, eu peguei aquilo que estava acontecendo comigo e falei assim, bom, agora eu vou defender essa pauta. Certo. E aí, onde entra o sono nessa história? Quando eu começo a estudar a saúde mental, as consequências, né, do estresse crônico, eu chego na palavrinha de 4 letras chamada sono. E que hoje todos os conteúdos que eu levo norte a sul do Brasil e em outros países, quando eu vou falar, aí quando eu vou chegar nos faxineiros da saúde mental, eu começo pelo sono. Sono. Se você quiser desenvolver mindfulness na sua empresa, manda bala. Se você quiser oferecer Vale Academia, manda bala. Mas, 2 coisas. Se a sua pessoa, né, que eu quero dizer, se o seu funcionário, se a pessoa que trabalha com você está com dívidas, ela não está dormindo bem, então educação financeira é fundamental. Se der tempo a gente fala sobre Sim. isso, porque é um EPI da saúde mental. Ai, E se ótimo. ela não estiver dormindo bem, Pior ainda. e aí você está incentivando uma bomba relógio. Porque o sujeito que não consegue mais se adaptar, que já fez tudo que pode, ele vai buscando cada vez mais artifícios para ficar acordado. Vídeos caminhoneiros, gente. Sim, O que nós sim. estamos falando agora de problemas relacionados ao sono agora? Sempre existiu. Não, imagina, eles tomavam aquele rebite, né? Então, moral da história. Quando você tem 20 e poucos anos e você dormiu uma noite mal dormida, beleza. Mas com 30 e poucos vai ser outra consequência. Agora, imagina você viver uma vida mal dormida. Sim. Que era o meu caso. Eu era de segunda a segunda, não era um ou outro dia. Não, era uma vida mal dormida. E isso é um acúmulo de estresse, né? Aí, bom, aí avança a fita, né, pra chegar aqui no nosso factual. Nós temos 20 minutos já de gravação. Ai, Brasil. O que aconteceu? Então, eu começo a estudar o sono de verdade, levo a educação em saúde mental. Então, eu continuo jornalista, eu torno comum assuntos que as pessoas não querem falar. Então, hoje, eu torno comum, como comunicadora, torno comum
assuntos que tivemos resistências por N razões. Certo. Eu não vou perder tempo falando das resistências. Eu preciso agora investir meu tempo em educar quem quiser essa educação. Que é a nossa função em saúde aqui. mental, que é a nossa função aqui. Exatamente. Tá? Então, e aí, você falou no início uma coisa que eu vou ter que corrigir com muito amor. Claro. E é isso que faz parte da minha palestra, inclusive. Sim. Por ser comunicadora. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu sou jornalista. Então, eu torno comum assuntos que precisamos. Ponto. A primeira coisa é que, se você está tentando equilibrar vida pessoal e vida profissional, esquece. Você nunca vai conseguir. Porque vida é uma só. É isso. Vida é uma só. Tirando os gatos que têm 7 vidas, eu não conheço nenhum outro sujeito que tem 2 vidas. Então, se você estiver falando, olha a comunicação aí. Ai, porque tá difícil equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Com certeza. Você tá vivendo em frustração. Sim. Você não tem 2 vidas, você tem uma só. O que nós estamos tentando é equilibrar objetivos pessoais e profissionais o tempo inteiro. Ótima colocação. E aí eu entro agora no factual aqui, no momento. Conta. Todos nós estamos tentando equilibrar nossas necessidades e objetivos pessoais e profissionais. Sim. Eu estou aqui, você que está assistindo esse episódio, se você parasse para pensar, puxa, será que eu teria que estar ajudando alguém da minha família, especialmente a geração sanduíche, né? Que tem que cuidar de pais e filhos. Muito. Você vai se ver o tempo inteiro nesse dilema. Mas e agora, eu faço para mim ou eu faço para eu faço pro meu filho? Eu faço não sei o quê, mas eu faço pro meu profissional ou eu faço... Sim. Então, a gente está tentando equilibrar o tempo todo. Aí, o que aconteceu nesse fim de semana? No domingo, estou dormindo, porque você tem uma coisa inegociável. Hoje é o meu sono. Hoje, meu inegociável é o meu sono. Aí, eu tô dormindo e escuto um barulho de um coco caindo. Falei, ué, eu não tô na praia. E aí, eu tenho uma filha de 3 anos, e eu vou ao quarto dela. E como ela acorda ainda algumas vezes, eu pego ela, coloco no colo, ela imediatamente dorme. Mas ela não caiu da cama. Só que conforme eu tô com ela aqui no meu colo e ela adormece, eu coloco ela na cama, eu senti um cheiro de sangue. Eu falei, ué, mas... O que aconteceu? Só que tava escuro o quarto. Né? Eu não acendi a luz. Meu Deus, o que aconteceu? Não. Vamos ver. Né? Quando eu coloco ela na cama, eu vejo que tava cortado aqui em cima. E sangrou? Sim. Pensei naquele momento, que é o gerenciamento do estresse. Que é uma outra Desespero. pauta que nós talvez não dê tempo de falar. Gerenciamento do estresse é o que a gente tem que aprender. Por quê? Eu podia ter acendido a luz, Sim. podia ter acordado meu marido, Tiago! Não, ela dormiu. Quando eu vejo que ela dorme, ela tá sem dor. Não tô dizendo que isso tá certo ou está errado, tá, gente? Foi a maneira que eu encontrei para lidar com a situação. A gente não tá aqui falando se não você fez gerar certo trauma. ou não, mas... Quando ela dorme, ela machucou o supercílio. Tava dormindo, fui dormir, pensei, quando acordar, aí eu vou explicar, a gente vai acender a luz, nós vamos dar banho, nós vamos limpar, que ela bateu a cabeça na cabeceira da cama. Entendeu o que aconteceu e como Pra ela aconteceu. entender, exato. Bom, sei que aí lavou, colocamos um curativo, ela entendeu tudo e eu falei assim, filha, você viu que até dormindo... Né? Você tá... a gente tinha tido um dia muito intenso. Eu falei assim, você fica se debatendo, né? Eu entendo que você tá reconhecendo a raiva agora, então você muitas vezes não sabe como reagir, mas olha só. Mas assim, não foi culpa de ninguém, tá, filha? Sim, Essa cabeceira tá aqui, ó, há 3 anos. Você Nunca bateu aconteceu. hoje. Então, vamos ver se nós vamos precisar dar ponto. Bom, moral da história. Naquele dia, eu tinha uma palestra no Rio de Janeiro, na OAB. Sim. Primeira comissão de assédio do Brasil. Oh, meu Deus. Imagina, aí... equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Meu marido fica com ela no hospital, demorou horas para conseguir um atendimento, e eu vou ao Rio de Janeiro. Você acha que eu não queria estar com ela? Lógico que sim. E as responsabilidades profissionais? Então, mas naquele momento eu pude falar, papai tá com você. Exatamente. Tá? A responsabilidade não é só sua. E eu fui falar sobre assédio no Rio de Janeiro para advogados, que hoje é o meu trabalho, é tornar comum um assunto que ninguém quer falar. E aí, depois eu fui pra Bahia e hoje eu tô aqui. E aí, resumindo, por que eu tô dizendo isso? Porque os imprevistos vão acontecer o tempo inteiro. Até você dormindo. Como você vai reagir a eles é a sua saúde mental que vai definir. Exatamente. E a sua saúde mental será definida pelos seus comportamentos. E o primeiro dele
é o sono. Exatamente. Isabela, e uma curiosidade assim, né? Porque tudo isso que você falou são coisas muito corriqueiras que Sim. acontecem na vida de qualquer pessoa. Como você disse, essa situação com a sua filha, a cabeceira estava lá há 3 anos. A forma como você e a sua família reagiu diante desse fato é o que realmente faz a diferença. Talvez lá atrás, antes de você começar o tratamento, você não teria a percepção de como você quis reagir a isso, ou talvez teria resolvido de uma outra forma. E como que as pessoas conseguem identificar, porque no seu caso você precisou passar por uma trajetória, escrevendo um livro, eu acho que você passou por aquela curva da negação, que você teve a consciência da situação, mas aí você negou e falou, imagina eu passando por isso? De jeito nenhum. Como que todos nós, né, pessoas comuns, conseguimos identificar que a gente está passando do limite? 3 minutos. Bora. Só pra reforçar que eu só consegui ter essa reação porque se tem uma coisa que hoje eu não negocio, é meu tempo de sono. Sim. Porque eu já descobri que quanto menos eu durmo, mais irritado eu fico, mais desesperado eu fico, mais intolerante eu fico, com menos recursos eu tenho para lidar com a situação que pode parecer uma ameaça ou não. E esse é o estresse. Exatamente. A gente está banalizando o termo estresse. Estresse não é nem bom e nem ruim. Estresse é uma reação do organismo a alguma situação que representa ameaça. Se minha filha dorme no meu colo, parou de sangrar, eu não tô vendo aquilo como uma ameaça. Eu estou vendo aquilo como um imprevisto. Ok, então quando a gente acordar, nós vamos resolver. Sim. Controle-se, né? Eu só consegui ter essa reação. E, de novo, eu não sou nem melhor nem pior que ninguém. Eu só tô dizendo que se eu não estou dormindo bem, eu não consigo reagir bem aos imprevistos. Tá? Então, o que você não pode negligenciar? Tudo. Tudo afeta a saúde mental afeta tudo. Agora, se você estiver normalizando queda de cabelo, alergia, bruxismo, dor de estômago, problema nas pernas, se você estiver normalizando a irritação, o isolamento, a agressividade, se você estiver normalizando o excesso de compras, de comida, de bebida, de cigarro. Então, o que você está normalizando? E a gente está normalizando, Débora, até notícias de homicídios relacionados a jogos online. Não, é... Então, a gente está normalizando assédio. Nós estamos normalizando dores pelo corpo. Nós estamos normalizando uma necessaire gigante de remédios. A gente está normalizando tudo o que não deveria. Então, as pessoas me perguntam, mas então, o que eu preciso sentir para eu buscar ajuda? O excesso de estresse crônico mal gerenciado vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Então, se no mesmo ambiente a Lu tá com dor de estômago, a Débora tá com problema no intestino, a outra pessoa tá com... a visão começa a piorar... Sério? Tem alguma coisa errada acontecendo nesse ambiente. E aí, agora vamos deixar o detalhe para uma próxima edição, tá, Lu? Já pode marcar aí uma segunda edição. O problema do burnout não é o trabalho. O problema do burnout é o assédio no trabalho. Sim. E aquilo e aí você não consegue ter essa consciência que você está sendo assediado. Tá anestesiado. E traz a coisa pra você e entra numa alta produtividade. Você está se anestesiando com compra, com remédio, com anfetamina, com milhares de coisas. Então, eu não posso dizer, você está se anestesiando com remédio, porque você pode estar se anestesiando com compra, com jogos, com uma série de coisas que não vão resolver o problema. E, Isabela, você falou... Óbvio, você citou aí mais de 10... Débora. Não, você falou que são mais de 10 aspectos que podem ser notados, né? E o que eu tô dizendo... No meu livro tem 24, que só eu vivi. Sim, que você listou agora foram mais de 10. E o óbvio é que a gente não vai percebendo que o acúmulo deles pode trazer esse esgotamento mental. Exato. E aí você vai passando por um, por outro. Normalizando. Você falou de uma coisa que até conversei outro dia com as meninas aqui, né? Que é sobre essa geração sanduíche. Eu passei por ela agora há pouco tempo. Seríssima. E eu sofri muita privação do sono. E aí eu acho que o momento que mais me deixou, né, em estado de alerta, e aí que é o estado de consciência, você olhar para si mesmo, né, e ter essa consciência, foi quando o cérebro apaga, que é o que você falou. Será que eu estou emburrecendo? Porque eu não estou conseguindo mais processar na velocidade que eu estava. Exatamente. E aí, isso tem
exemplifiquei como a geração sanduíche que você citou aqui agora, em função de uma necessidade pessoal que aconteceu. Importante falar isso. Mas as pessoas trazem muito isso relacionado ao trabalho. E eu já vi isso acontecendo. Você relatou aqui a sua história, mas já vi acontecendo com muitas outras pessoas. O assédio que você sofre e é cada vez mais pressão. Precisão, prazo. E apaga. Mas vamos lá. Prazo é normal, pressão é normal. Se pressão fosse ruim, ninguém contrataria personal trainer, tá? Pra treinar. Então, vamos lá. Se prazo fosse ruim, assim, você não tem como ser cozinheira, nem faxineira, nem costureira. Tudo tem prazo. Sim. Então, a gente não pode reclamar, Débora, daquilo que a gente escolheu. É isso. Do jogo. Que jogo que eu escolhi jogar? A questão é, eu só quero deixar claro que o que faz uma pessoa que gosta do que faz, é comprometida, é responsável, quebrar a ponto de não conseguir mais fazer o que faz, chama-se assédio. Sim. Então, durante anos, ela vai normalizando o anormal. Durante anos, ela vai, vou repetir, normalizando o anormal. Até que chega uma situação em que ela vive o que o desembargador Sebastião Oliveira chama de dano existencial. Dano existencial. Que causa uma ruptura ao seu projeto de vida. Ali, a gota transbordou o copo. Ah, mas foi do nada que o copo encheu? Não, foram anos. Mas você ignorou. Exatamente. Tá, então... Vai ignorando todos esses aspectos um a um, que eles não chegam todos de uma vez, né, Isabela? Pronto. Ou podem chegar. Então, eu queria deixar assim muito claro. Eu vivi uma privação de sono involuntária. Tem gente que vive privação de sono voluntária. Sim. Porque acha que, não, depois no fim de semana eu descanso. Não, nas férias eu durmo. Ou se sente culpado, ou porque tem aquelas frases desmotivacionais, né? Como, durma, o que você faz enquanto eles dormem? Não vou dormir em dólar, etc. É isso. Eu vou produzir mais, em fazer uma entrega perfeita. A doutora Dalva Peras, ela me falou um negócio tão bonito. Ela falou assim, gente, aonde foi que a gente aprendeu que para você ter um dia maior, você pode ter uma noite menor? Não. Não dá! Mas aí, se você vai buscar na história, o senhor Thomas Edison, que inventou esse filamento aqui, ó, dessa lâmpada, ele não gostava de dormir. Sabia disso? Tá no meu livro a história. E aí ele fez o quê? Criou. Não tem problema ele criar a lâmpada. A questão é o seguinte, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim, e a gente romantiza a Então, genialidade. o problema, o trabalho é problema? Lógico que não. O trabalho é fonte de desenvolvimento pessoal. Você colocar o seu dom a serviço do mundo. Se presentear é uma coisa, se anestesiar é outra. Entende? Então, a luz é fundamental pra gente fazer o que a gente faz. Mas se você achar que você pode continuar vivendo de forma insustentável... É assim.